Evangelho do dia da Capela de Santo Expedito, da Paróquia de Santo Antônio de Pádua. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arrancará também o trigo. Deixarei crescer um e outro até a colheita. E o tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros veem e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo e o mundo. A boa semente são as que permanecem no reino. O joio são as que permanecem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os cafeeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e rangedos de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Minha gente, na trajetória do Evangelho de Mateus, podemos observar que não cabe aos homens fazer a separação entre bons e maus, pois só Deus pode fazer o julgamento. Somente através da pessoa e missão de Jesus é possível compreender os mistérios do reino de Deus escondido na história desde o início do mundo. A explicação da parábola é a alegoria
que apresenta a dinâmica do reino na história. Jesus instaurou o reino dentro da história, e esta é feita pela ação dos bons e maus. A vinda do reino, porém, entra na luta contra o espírito do mal e conduz os justos à vitória final. A história é tensão contínua, voltada para a manifestação gloriosa do reino.